Hoje a gente vai falar sobre o que é exposição. Não, esse é texto, calma. Não, tá certo. O que é exposição, o que é ISO, o que é diafragma, o que é velocidade de abertura, como fotometrar corretamente e os tipos de luz, o que é luz dura, o que é luz suave, direção da luz na fotografia. Então, primeiro a gente vai falar sobre o enquadramento, que é uma coisa que na verdade a gente está retomando da outra aula. Ficou faltando uma parte. O que é o enquadramento, então? O enquadramento é o ato ou efeito de enquadrar-se, a enquadração. A ação é o efeito de delimitar a imagem. A noção de enquadramento é a mais importante da linguagem cinematográfica. Enquadrar é decidir o que faz parte do filme em cada movimento de sua realização. Enquadrar também é determinar o modo como o espectador perceberá o mundo que está sendo criado pelo filme. Então, o que você enquadra é o que vai delimitar aquilo que vai aparecer dentro da sua imagem. Então, se você vai enquadrar, por exemplo, a imagem que tira foto só do rosto da Duda, é isso que eu vou transmitir com a minha imagem, vai ser somente o seu rosto. Agora, se for com o corpo todo, então eu enquadro o corpo todo e ele vai transmitir outra mensagem. Então, de acordo com aquilo que eu enquadro, é aquilo que eu vou ter na minha fotografia. Como enquadrar fotos? Vocês lembram dessa regrinha aqui? É a regra dos terços. A princípio, quando se fala em como enquadrar fotos, a primeira coisa que vem à mente da maneira dos fotógrafos é a regra dos terços. Esse é o primeiro princípio para se obter uma composição harmônica. A regra dos terços consiste em dividir a cena em 9 partes iguais. Para isso, basta traçar 2 linhas imaginárias na vertical e 2 na horizontal. O cruzamento dessas linhas determina os 4 pontos focais. É um desses pontos que você deve inserir o assunto principal da foto, que são os 4 pontos do meio que está de azul ali que eu tinha falado na outra aula, que é onde o seu olho é direcionado, né? É os pontos principais onde o seu olho é levado a enxergar aquilo de primeiro encontro. Aí aqui a gente vai dar 2 assuntos, tá? De enquadramento. Como a tendência natural do ser humano é olhar para o centro da foto, ao colocar o assunto principal deslocado da parte central, você faz com que o observador olhe toda a foto, mesmo que inconscientemente, apreciando todos os elementos da composição. Então, a primeira coisa, se você analisa essa foto, o primeiro ponto que você vai ver é a menininha, porque é o ponto principal. Mas se você olhar todo o resto, é a composição. Então, o que você entende, tipo uma historinha dessa foto aqui? Não dá a impressão que ela tá meio que perdida? Porque a composição da foto e o jeito que ela foi enquadrada dá a entender isso. Porque se ele tivesse enquadrado no horizontal, acho que cortaria um pouco da estrada. Então você entenderia mais como ela ali no mesmo ambiente. Mas como ele colocou na vertical, você consegue ver o caminho. Então dá a impressão que ela veio andando, ainda mais com uma bonequinha que tá assim pra baixo. Então, o que dá a entender nesse caso, né? O que dá a entender é essa história, mas a composição e o jeito que ele fez a foto transforma a linguagem que ele quis dizer. Aqui no caso, que esse daqui é o enquadramento de pessoas com elementos naturais. Então ele usou a pessoa, todo o resto estava do lado, para compor a foto. Aqui vai dar um exemplo de enquadramento dentro de outro enquadramento. Porque se a pessoa quisesse enquadrar a pessoa só no quadradinho ali aqui do prédio, ia ser um tipo de enquadramento. Não ia estar errado. Mas você percebe que tem 2 tipos de enquadramento aqui? O primeiro enquadramento do casal, que fica como se ele tivesse enquadrado dentro do quadrado, e o enquadramento do prédio também, que abrange mais a foto. Então aqui tem 2 tipos de enquadramento. O primeiro quadro e o segundo quadro. Entendeu? Os 6 planos do enquadramento. Para aprender como enquadrar fotos, você precisa conhecer os tipos de enquadramento. Para fotografar pessoas, existem 6 planos de enquadramento. São eles: o plano aberto ou plano de situação, que mostra a modelo de corpo todo, como o cenário onde ela está inserida. Então vai ser a pessoa, não só ela, né, focando só ela, mas ela e o cenário completo. Como se fosse do casal?
A menina. Do menino. Que é o corpo todo, né? Isso. O casal tá só assim. O primeiro plano, que enquadra modelo por completo, mas deixa de lado o cenário. Então, por exemplo, eu foquei em você, mas não mostro o cenário, não é o caso da menina. A gente tem o enquadramento nela, mas também tem o cenário. Então, são duas formas diferentes. O plano americano é a modelo é capturada do joelho para cima, então você vai fazer o corte, né, daqui, do joelho da pessoa para cima. Esse é o plano americano. O plano médio, o meu corpo, a modelo é fotografada da cintura para cima, então da linha da cintura para cima. O close ou busto, o corte é realizado na altura do peito no modelo. Geralmente essa é a foto 3x4, que encaixa aqui. E o super close ou big close é o enquadramento da parte do rosto da modelo. Então, por exemplo, eu vou querer tirar foto do seu olho. Então, eu vou fazer um big close, bem pertinho do seu rosto. Então, eu vou focar mais ou menos, tipo, posso capturar metade do seu rosto. Vai ser um big close, porque eu tô bem pertinho de você. Aquela foto da menina, né? Com os olhos verdes. Acho que era esse big close, é isso? Que nós Vocês vimos na lembram aula da passada. Isso, aquele é um pouco do busto, É né? um pouco, Porque é. a gente viu o ombro dela, Ah, aí no caso seria o rosto, né? então seria o close ou o busto. Isso aí vai bastante usado foto de maquiagem, foto artística. Por exemplo, você vai tirar foto só, você tira foto da maquiagem só tirando a parte do olho aqui. É um big close, porque você está focando no rosto da pessoa, mas aproximando bem para um assunto específico. Atenção ao corte, essa parte é importante. A gente falou no outro quais são os tipos de corte, mas agora a gente vai falar como que faz os cortes, tem um jeito certo. Você não deve realizar enquadramentos que cortem os membros do corpo. Muito perto das articulações, evite cortar os cotovelos, joelhos, mãos, dedos, cabeças e pulsos. Então é uma fotinho que vai demonstrar para vocês, vai ficar mais fácil. Esse tipo de corte deixa a nossa mente um pouco incomodada. Assim, ela tende a querer completar a pessoa. Em nosso subconsciente, sabemos que há mais para aparecer. Por isso, esse tipo de imagem costuma causar rejeição. Assim, mãos sempre precisam de dedos, tornozelos sempre precisam de seus pés, e o mesmo vale para o pescoço para evitar o efeito da cabeça flutuante. Senão, se você cortar muito, parecer que você corta daqui, ou faz o corte errado, por exemplo, às vezes dependendo do corte que você faz, parece que a pessoa não tem um membro. Se você faz o corte errado, você pode imaginar qualquer coisa que você quiser, que a pessoa não tem a mão. Mas por quê? Porque você fez o corte incorreto. Então você fazer o corte na fotografia da maneira correta, conduz o seu olhar até ficar um pouco mais agradável. Porque se a gente corta nos lugares errados, é o que ele diz. A gente tende a entender que tem, por exemplo, a gente corta metade dos dedos aqui. A gente tende a entender que tem mais dedos, tem o resto dos dedos na mão. Então isso meio que incomoda nossa mente. Aí aqui é o exemplo dos cortes. Aí no verdinho é onde pode fazer o corte e o vermelho é onde não pode. Então, no caso, aqui acima do tornozelo, né? Não chega a ser no osso do tornozelo, um pouco para cima. No meio da coxa, nem próximo ao joelho, nem próximo aqui, no meio, bem no meio mesmo. Aqui próximo à cintura, um pouco mais para cima. Aqui, a cintura não, aqui é o quadril. Aqui um pouco mais para cima, não chegando na cintura, mas aqui um pouco mais elevado. Aqui acima, aqui é um pouco quase chegando na cintura, né? Mas não chega a ser aqui no meio. Aí no caso do braço, aqui no antebraço, ou aqui, que é quando você vai tirar a foto assim, às vezes corta aqui, né? Da pessoa. O pescoço, que aí você vai fazer... Mas quando corta aqui, tipo, a mão da pessoa vai ficar onde? Não, quando você faz o corte aqui, quando você vai tirar a foto 3x4, às vezes se você chega muito perto, essa parte aqui não aparece direito. Entendeu? Mas daí você tá pegando mais a parte do rosto da pessoa. Isso, mas aí na hora que você vai enquadrar meio que corta aqui. Vai ficar aqui pronto, como se não deixasse. O rosto, sabe? Sabe aquelas estátuas? Isso, que não tem um bracinho, só aqui a parte. Aqui no pescoço, que geralmente é a foto 3x4, né? Que ele corta geralmente aqui e aqui. Mas nunca aqui, tá? Aqui no meio. E aqui, o topo da cabeça, não no meio. O topinho. Então aquela foto que você tirou da gente que tá cortando um pouco não tá errada. Eu cortei a cabeça do Thiago, eu não tinha culpa. O Thiago
tá muito grande. Não tá errada, porque você cortou só uma parte. Cortar a cara ou cortar a cabeça? Cortar a cabeça. Eu não sabia que tinha isso. É uma foto que fica bastante bonita se ela souber ser feita. É uma foto que você traz o olhar para o olhar da pessoa que foi fotografada. Ela corta no meio da testa. Que legal. Nunca tinha pensado nisso. Sempre me A afasto gente pra virando pegar. agora pra cortar a testa da pessoa. É mais ousado fazer isso, porque nem toda foto fica boa Fica fazer. pouco. Tem que ter a técnica, né? É aquilo que a gente fala, existem as regras da fotografia e tem gente que não obedece, tem gente que quebra elas, mas você tem que saber as regras primeiro para depois quebrar. Você tem que entender o que você está fazendo. Então, por exemplo, não adianta eu não saber das regras e, não, ou saber uma... Não, você tem que entender todo o contexto e o que é certo para você pensar, não, vou mudar isso, porque você sabe o que é o correto. Agora, se você quiser mudar, não tem problema, só que você tem que saber o que é certo. Aí são os tipos de enquadramento. Horizontal, vertical. Horizontal, vertical. Retrato ou paisagem, ou por que giramos a câmera. Se você tirar em vertical, você tem que virar ela assim, né? Geralmente ela está configurada para você segurar assim, mas você pode virar. Uma decisão. A foto deve ser horizontal ou vertical? À primeira vista, a posição da câmera deveria se ajustar ao tema, mas não é bem isso que acontece. O enquadramento não é imposto pelo objeto, ele resulta de uma escolha do sujeito. É a gente que escolhe. A gente, na verdade, o que faz a gente decidir se a foto vai ser horizontal ou vertical? A gente analisa a cena. Vou dar um exemplo. Eu vou tirar foto de uma pessoa que está aqui na ponta. Só que as cadeiras atrás dela estão vazias. E geralmente a gente não gosta muito disso. Por isso a gente tem que chamar ela. Tem que convidar. Mas o que acontece? Para mim evitar um pouco dessas cadeiras vazias, eu viro a câmera. Porque eu vou fazer com que o meu plano fique mais focado na pessoa. Então, eu viro a câmera e na vertical, ela vai aparecer menos a quantidade de cadeiras que estão em volta vazia. Entendeu? Então, esse é um dos exemplos. Numa imagem horizontal, captamos uma extensão maior da linha do horizonte. Os elementos ficam mais dispersos e a foto parece mais aberta. Numa imagem vertical, a linha do horizonte aparece muito compactada. Os elementos ganham coesão e a foto parece mais fechada. Então, no caso, se você for tirar, geralmente as fotos que, por exemplo, do pôr do sol, ou que você vê o pessoal fazendo de paisagem, geralmente elas são na horizontal, porque você consegue pegar uma extensão maior daquilo que você está passando. Agora, se você vira ela na vertical, não vai dar para você ver tanta paisagem, você vai focar mais num ponto específico. Paisagem é horizontal e o retrato é vertical. O retrato está focado no homem, a paisagem está focada no mundo. O primeiro se baseia na predominância da figura sobre o fundo, enquanto na última ocorre o inverso. Por isso o retrato tende a se fechar em torno do centro, enquanto a paisagem se abre nas margens. Ora, como o formato vertical se ajusta melhor às cenas fechadas, ele tende a realçar a figura. Já a horizontal facilita o registro das cenas abertas e por isso contribui para deslocar o fundo. Entendeu? Aqui é um exemplo, na vertical e na horizontal. Na vertical a gente está focando na torre. Agora na horizontal a gente consegue pegar a torre mais os assuntos que estão na lateral dele. Aqui o enquadramento foi no ponto de cá, né? Não está no centro, mas está certo o enquadramento. Então, na horizontal, você vê que você consegue pegar mais informações. A gente vê mais a linha do horizonte, consegue enxergar mais longe. A vertical, ela fecha mais no assunto que você quer tratar. Ela vai determinar um assunto específico, é aquilo. Porque a horizontal, ela te dá mais a liberdade de você... Por exemplo, quando você vai analisar a foto, na vertical também é possível, mas acho que na horizontal ela te abre mais um pouco para você imaginar mesmo. Quando você for analisar uma foto, imagina o que aconteceu naquela cena. É legal, é engraçado. Faz. Agora a gente vai tratar sobre luz. Existe a luz dura e a luz suave.
O conceito de dureza da luz é fácil de ser compreendido e pode ajudar o fotógrafo a conseguir uma iluminação fotográfica, ideal para o resultado desejado. A luz dura é aquela que incide diretamente sobre o objeto fotografado, o que ocasiona uma sombra nítida. Um exemplo é a projeção do sol em um dia em nuvens. Já a luz suave é aquela que gera sombras sem contornos nítidos, quando não há para saber quando eles começam ou terminam. Em um dia nublado, a luz do sol se comporta dessa forma. É importante ressaltar que nenhuma das luzes é pior que a outra. O uso ou não de cada uma vai depender do propósito da imagem e do efeito que o fotógrafo deseja expor. Sendo assim, saiba que quando usar cada uma e como simulá-las, não está errado, É porque assim, já sabe quando você está no sol do meio-dia? A sua luz ela não fica bem escura no chão? É isso que ele está dando um exemplo, da luz dura. Quando você vai tirar a foto, principalmente de um objeto, você consegue controlar a luz com os equipamentos, né? Se você quiser causar uma luz dura, então ela vai ter que estar próxima do objeto. Por exemplo, a luz do sol, ela bate em nós, principalmente no meio-dia, ela bate em nós, ela é uma luz forte. Então, por ela ser uma luz forte, e não está próxima, né? Mas ela tem capacidade, então ela causa uma sombra mais escura. Aqui, por exemplo, é uma luz suave. Você não consegue ver. Tá vendo? Tô vendo por baixo. E sim, mas ela é uma luz suave, ela não é dura. A sombra não é bem definida, assim. Não. Certinho, Aqui pelo ambiente, ela me traz uma luz suave, me traz uma luz dura. Por quê? Porque ela não tem força o suficiente. Se ela fosse um pouco mais forte, mais capacidade, aí sim ela conseguiria trazer uma luz dura aqui. Entendeu? Usando a luz dura. Quando a intenção do fotógrafo é mostrar um contraste marcado entre claro e escuro, esse tipo de iluminação fotográfica é o ideal. Esse tipo de luz é muito usado em imagens que têm a intenção de passar certo suspense ou mistério. Nesse tipo de fotografia, a luz quase sempre dura e com bastante contraste entre luz e sombra. Então você vê que a luz está bem forte na maçã. Ela causa uma sombra bem escura atrás da maçã. Isso é uma luz dura. O exemplo que ele dá, você sabe, já viram filme de terror? Todo mundo? Você já percebeu que geralmente o ambiente é escuro e que sempre tem esse tipo de luz? Por conta disso. O rosto da pessoa tem. Exato. A fotografia também é usada na direção cinematográfica. Então, esse conceito também é usado. Por exemplo, em filme de suspense e de terror, é usado esse tipo de configuração de luz. Para que você fique com medo e que te cause um certo suspense. É uma iluminação mais artística. Uhum. É uma iluminação que combina também com, por exemplo, retratos empresariais. Fazer uma foto dessa. Vocês já viram, não sei se vocês já viram um tipo de foto que ilumina só um lado da pessoa? É um tipo de luz dura. Ela está direcionada só num canto, mas o lado que é sombra é escuro. Esse é um tipo de luz dura. Geralmente é usado mais em retrato mesmo e nesse tipo artístico que a Dari falou. Pode. Usando a luz suave. A luz suave é usada quando o objetivo é atingir resultados delicados, com imagens que representam calma e fragilidade. O efeito de pele lisa, comumente encontrado em revistas, é feito com a ajuda de difusores, tornando a iluminação fotográfica igualmente suave. A iluminação fotográfica suave também funciona bem em retratos de pessoas e ambientes felizes. Então, um dia ensolarado e claro, ele transmite o quê? Felicidade. Então, por isso que, por exemplo, vamos analisar de filme. Esses filmes que são mais românticos, que são mais alegres, você vê que eles usam luz em todo o ambiente. Geralmente o dia é sempre iluminado e a roupa deles é sempre colorida ou... Mas, por quê? Porque a luz suave, ela nos traz esse sentimento de paz. E a luz suave, ela geralmente é causada por... Esqueci agora, mas a gente vai ler daqui a pouco. Pode passar.
A diferença entre luz dura e suave está no tamanho da fonte de luz em relação ao elemento fotografado. Quanto maior for essa fonte de luz, mais suave é o efeito, enquanto menor, mais dura é a iluminação fotográfica. No entanto, o tamanho da fonte de luz é relativo, pois depende do ponto de referência adotado. O Sol, por exemplo, é muito grande, mas está muito distante. Portanto, do ponto de vista do fotógrafo, ele é pequeno. E como dito anteriormente, fontes de luz pequenas causam iluminação fotográfica dura com sombras marcadas. Em dias nublados, as nuvens agem como difusores, que espalham a luz do Sol, tornando suave. Assim, essa luz se torna uma única e grande fonte de iluminação fotográfica. É por isso que em dias nublados há poucas sombras. Se você... o exemplo que eu dei. Se você usa o Sol forte, ele vai te causar uma luz mais dura. Então, ele é uma fonte de luz boa. Mas para fotógrafo, na verdade, a maioria das vezes prefere estar nublado. Porque a luz não é tão dura, ela já fica mais suave. Porque as nuvens tapam os raios do Sol. Para atingir a luz dura, Para atingir a luz dura, basta posicionar a fonte de iluminação fotográfica perto do elemento a ser retratado, para criar efeito de sombras. Já para atingir a iluminação fotográfica suave, alguns truques são necessários, como o uso de difusores. Isso é para quem usa a iluminação artificial. Então, por exemplo, eu vou usar essa luz aqui. Essa. Se eu colocar ela no máximo, ela tem uma potência grande. Então, ela vai causar uma luz dura. Então, se eu colocar ela perto do objeto, ela vai causar uma sombra escura atrás da pessoa ou no chão, dependendo da posição que ela tiver, né? Mas, se eu coloco um difusor, que geralmente é um balãozinho assim, coloca na frente da luz, é um balãozinho, tem uns que chamam balão chinês. Depois você pesquisa. Ela faz com que a luz seja ampliada e fique mais suave. Então, ela não vem direto na pessoa, né? Ela meio que amplia assim a capacidade, então ela espalha a luz. Aqui um exemplo de luz dura e luz suave. Aqui na luz dura, a sombra dela é forte, porque a luz está direcionada exatamente... Está vendo que a luz está aqui, nesse canto do objeto? Porque esse lado aqui está mais escuro. Então, o que ele fez? Ele colocou a potência máxima da luz nesse canto, o que causou a sombra atrás. E está bem perto do objeto, o que está posicionando a luz. Agora, na luz suave, você vê que essa parte aqui onde estava escura aqui, ela está mais clara. Porque você distancia um pouco, então ela ilumina mais o espaço. Entendeu? A direção da luz. A direção da luz é uma característica fotográfica fundamental, porque ela influencia tanto na aparência do sujeito quanto no efeito psicológico que a imagem transmite. A direção da luz afeta diretamente a sensação de volume, textura e clima da imagem. Aí você pensa, o que a foto tem a ver com a questão psicológica? É o que eu falei da questão de filme de terror. Eles estimulam você a ter uma reação de acordo com o que eles projetam da luz para você. Quando falamos de direção da luz, precisamos lembrar que vivemos num espaço tridimensional e que a luz pode estar em qualquer posição desse espaço para iluminar um objeto. Ou seja, a luz tem infinitas maneiras de iluminar ou atingir o objeto ou modelo de cena. Contudo, essas infinitas posições podem ser reduzidas a alguns pontos se dividirmos o espaço tridimensional em dois planos, plano horizontal e vertical. Através do plano horizontal, podemos definir 3 direções de luz, a frontal, lateral e contraluz. No plano vertical, temos também 3 posições para a luz, acima da linha dos olhos, abaixo da linha dos olhos ou na altura do olhar. Na altura do olhar do modelo ou personagem. Importante frisar que a direção da luz é determinada por convenção universal a partir da posição do fotógrafo. A luz frontal é a que dá maior visibilidade ao sujeito, mas cria pouca ou nenhuma sombra visível ao ponto de vista da câmera. Não enfatiza a textura e o volume dos elementos. É muito usada em imagens de beleza e em cenas onde a forma é mais importante do que a textura. Então aqui ele está falando da direção de luz e os tipos de luz que são usados em cada plano. Entendeu? No plano horizontal, a gente tem a luz lateral.
que é o exemplo também da luz dura. Essa luz seria a mesma do objeto do gatinho, não é? Isso. Pegou só de um lado e... Isso, esse é o exemplo de luz dura também. A luz passa a ser lateral quando começa a criar uma sombra visível sobre o objeto fotografado. Devido a essa definição, tanto uma luz levemente deslocada da posição central até a fonte posicionada a 90 graus em relação à frontal podem ser chamadas de laterais. Então aqui, bem do lado. Entendeu? Se você estiver bem do lado da pessoa, ainda é lateral. Se você vir um pouco mais para cá, ainda é lateral. Aqui é frente. Entendeu? Vem vindo para cá, lateral de novo. A lateral não é só do lado, ela amplia um pouco para cá. No plano horizontal, que é esse é o contraluz. O contraluz é a posição da luz em que supera os 90 graus, em relação ao eixo do fotógrafo. Nessa direção, a luz evidencia o contorno do sujeito. Em externa, essa direção de iluminação traz suavidade de iluminação, pois estamos fotografando o sujeito em sombra. Em estúdios, dificilmente é utilizado para iluminar o sujeito, sim para criar efeitos, em sets com mais de um ponto de luz. Isso daqui é um efeito que dá para fazer com a câmera. O que acontece? Você vai chegar num ambiente, só que o dia não está tão escuro, ele ainda está claro. E aí você não consegue, por exemplo, você vai ajustar a fotometria da câmera. Qual o objetivo da sua foto? É focar lá no fundo ou na pessoa? Se eu fosse demonstrar a foto para a pessoa, eu configuraria de jeito diferente. Se eu vou focar lá atrás, eu configuro de outro jeito. Sabe o foco do celular? Quando você coloca num lugar, ele ajusta a luz, quando você coloca no outro, ele ajusta a outra luz? Quase o mesmo conceito. Nesse caso, a contraluz, ela foca no objeto que está atrás. Então, o que acontece? Ela está querendo mostrar o pôr do sol. A pessoa aqui, ela está sem luz nenhuma. Então, o que eu acabo vendo, não só a pessoa, mas o assunto atrás da foto. Porque o assunto atrás da foto é o meu principal. A pessoa está fazendo só como se fosse um desenho na frente. A pessoa está focada, mas está fotometrando o céu. Aí o que acontece? A pessoa fica toda escura. Porque ele não é o foco principal, digamos. Assim, de questão de ajuste de foco está na pessoa, mas o que ele quis dizer com a foto é... Ela está contra a luz. Né? A luz está atrás dela. Não sei se está certo a minha dedução aí. O assunto nem sempre vai estar no primeiro plano, então. Que aí o assunto é o sol, é isso? Não, o assunto no primeiro plano é a pessoa que está focada. Tá, que é o primeiro plano, aqui é a pessoa. A pessoa está focada. É que eu quis dizer com o foco é que que a imagem dá pra gente enxergar naturalmente como a gente vê é atrás. Mas o foco então sempre vai estar no assunto. Isso. O foco sempre no assunto. Isso, exatamente. É que na hora de fotografar, por exemplo, essa foto, a pessoa que ela tira na foto, ela foi, ajustou, equilibrou as luzes lá para a paisagem, não para a pessoa. Tá. Aí a pessoa, quando ela está contra a luz, ela fica mais escura e vai mostrar a paisagem. Tá, entendi. Ela fica uma Esse é um ajuste, né? Porque, por exemplo, no celular, se for fazer isso aí, vai estourar a foto, cadê o sol? É um ajuste na câmera que você faz para aproveitar o fundo lá, né? O sol. Tá. Tem uns celulares que eles fazem o controle dessa luz, não igual a câmera, né? Mas eles fazem o controle de luz. Por exemplo, no iPhone, se você direciona ele para um lugar, dependendo do lugar onde você foca, ele configura a luz internamente diferente. Não é igual, mas trabalha com o mesmo princípio. Isso, para dar esse efeito, por exemplo, o sol tem que estar como se fosse onde está a câmera aqui, ó. A aqui e eu fotografando aqui, por exemplo. Tá. Aí dá esse efeito, a luz tem que estar sempre, a pessoa que eu estou fotografando tem que estar no meio e a luz lá atrás. Tá. Aí a gente consegue esse efeito. No plano vertical, a luz vem de cima. É a direção de luz natural para nós, pode ser a direção do sol. As imagens produzidas têm um aspecto natural, dependendo do ângulo. Ao chegar ao extremo superior, a sensação é de uma luz mais dramática e agressiva.
Então, se ela ficar muito em cima do objeto da pessoa, aí transmite outra coisa. Mas o sol, por exemplo, esse tipo é o exemplo da luz do sol. Ele é mais ampliado, ele ilumina mais o ambiente. Então, essa é uma luz que vem de cima, mas é uma luz mais aberta. Agora, no plano vertical, a gente tem outro tipo de luz. A luz de baixo, que as sombras projetadas por essa luz geralmente deformam o sujeito, pois a posição das sombras não é interpretada de forma natural para nós. Cria um efeito dramático e surrealista, introduz tensões negativas no leitor. Então, nesse caso, a luz do fotógrafo estava posicionada aqui embaixo. Ele fez a luz daqui para cima. Nesse caso de fotografia artística, é mais para causar um suspense. Geralmente Pode falar? Mas muitas vezes, como você não consegue enxergar o total, aí parece que está deformado, dependendo do jeito que você colocar. Tá? Então, a essa parte de exposição, a gente vai dar uma pincelada, porque no celular não vai dar para fazer tudo o que uma câmera faz, tá? Mas vocês já vão ter uma noção do que é exposição, como é feita a fotometria. Então, o que é exposição? O que vocês imaginam que é exposição? Tudo bem que está escrito ali, né? Só falando exposição, vocês já imaginavam que exposição é um ato de expor o sensor à luz, tá? Então, lembra que eu falei da câmera, que ela tem um sensor, né? Então, tudo que bate naquele sensor é gravado lá no arquivo digital, né? Ou antes era analógico e gravava no filme. Então, a luz, essa exposição é justamente isso. A fotografia, ela é feita através da luz. Se não tiver luz, não existe foto, certo? Se a gente tiver apagar todas as luzes aqui no ambiente escuro e fazer uma foto, vai sair o quê? Tudo preto, não é verdade? Então, foto sem luz não existe, tá? Então, a fotografia é isso, é a maneira como a gente vai expor a luz no sensor, que o celular também tem sensor, tá? Então, celular, câmera, tudo tem um sensor, porque ele vai captar uma certa quantidade de luz e dependendo dessa certa quantidade de luz, ele vai gravar uma informação que você ali configurou, ou com pouca luz ou com muita luz, certo? A exposição é que permite captar a luz e gerar a fotografia. Então, expor corretamente é responsável por tornar a foto clara, a foto escura, desfocada, pelo movimento ou nítida. É a técnica diretamente ligada à linguagem. Lembra quando a gente falou na aula passada sobre linguagem, narrativa? Então, tem muita coisa ali da exposição que você vai escolher como expor a foto, que vai trazer a linguagem que você quer para a foto. Que nem a Karen mostrou ali a foto da luz vinda de baixo para cima. Ela causou uma linguagem diferente de uma luz que vem de cima para baixo, não é? Então, tudo isso tem a ver com a exposição, tá? Então, tecnicamente, a exposição é definida pela configuração conjunta da abertura, do diafragma, tempo do obturador e sensibilidade ISO. Como configurar depende da luz disponível e intenção do fotógrafo e seguir o fluxo de decisão, tá? Então, são 3 coisinhas que a gente vai configurar para fazer a exposição. Mas também tem 3 coisinhas ali que ele citou ali, que também vai decidir que exposição que você vai fazer, que é a luz que tem disponível, aqui ó, por exemplo, a luz que está aqui nessa sala, tá? A intenção, qual que é a sua intenção? Você quer trazer uma coisa mais dramática, você quer iluminar tudo tem que estar visível na sua foto, você quer esconder uma parte, mas quer mostrar outra, tá? Então, tudo isso tem dentro da fotografia. E aí, seguir o fluxo de decisão que faz parte da aula passada, lá da narrativa, da linguagem. Ou seja, você vai escolher tudo isso e ainda decidir o que você quer captar com aquela fotografia, o que você quer que a pessoa que olha a sua foto veja primeiro, certo? Lembra que a gente viu as linhas, o fluxo do olhar? Então, tudo isso vai se tornar um conjunto a partir de agora, tá? Pode passar, cara. Então, a exposição dentro da fotografia, ela é
a abertura, certo? A velocidade e o ISO. A abertura do diafragma, velocidade do obturador e a sensibilidade do ISO. Então, a gente mexendo nesses três, a gente vai definir a exposição que é adequada para aquela foto. Certo? Até aí tudo bem? Então, são 3 controles que a gente tem numa máquina fotográfica. Isso, através desses 3 itens, a gente vai começar a entender como que você vai expor aquela foto, ou seja, qual é a quantidade de luz que você precisa para que aquela foto tenha o que você realmente quer mostrar ali, tá? Então, por exemplo, lá na foto do pastor em cima do palco lá, a gente tem uma certa quantidade de luz, certo? Então, tem luz, quem lembra que da onde vem as luzes lá do palco? Isso, tem a luzinha, o spotzinho lá em cima, tem uns spot pequeno, tem uns spot maiorzinho, certo? Então, na hora que ele se posiciona perto de uma iluminação, porque às vezes ele estava um pouco fora, então vocês vão perceber isso, mas quando ele se posiciona perto, opa, essa luz aqui ficou boa. E agora, eu quero mostrar bastante o fundo, né? A gente precisa mostrar o fundo da igreja? Realmente precisa. Mas como é que eu vou expor isso agora? Só que tem uma luz lá no fundo que é mais clara. Então, se eu deixar muito claro onde está escuro, aqui onde está mais claro vai ficar muito claro. Entendeu? Então, tudo isso vai ser dentro desse triângulo aí da exposição que a gente vai aprender como configura. Então, o que é o diafragma? Lembra que eu mostrei a câmera, a lente, que tem aquele negocinho que abre e fecha dentro da lente? Lembra, Cris? Da lente? Dentro da lente tem um negocinho que é mais aberto, outro é mais fechado, tá? Então, o diafragma é exatamente essas cortinas, tá vendo essas cortininhas aqui, ó? Parece uma escotilhinha, né? Então, ele abre e ele fecha. E isso aí na câmera... Não, esse não. Tá? Esse aqui a gente consegue configurar dentro da câmera, tá? No celular também tem isso, tá, gente? Tipo, o celular é bastante, assim, semelhante a uma câmera fotográfica, só que é tudo minúsculo. É tudo, né, bem diminuído, assim, os tamanhos e o que você pode fazer nele. Então, ó, isso aqui que é o diafragma, ó. Então, quanto maior ele tiver, ou seja, mais espaço, ele abrir, mais luz vai entrar no sensor, certo? Então, a exposição, como é que vai ficar a exposição da foto? Mais clara ou mais escura? Se tiver mais aberto, vai entrar mais luz, certo? Então, ó, o diafragma é o conjunto de lâminas localizado na lente, tá? Dentro do celular fica lá embutido na câmera e na câmera fica na objetiva, que é aquela lente que a gente troca da câmera, tá? Formando uma porta circular. O diafragma é responsável pela abertura da lente. Em exposição, define a quantidade de luz que chega ao sensor. Também é um dos fatores responsáveis pela profundidade de campo. Quem gosta de foto desfocada? Depende. Não, o desfoque que eu falo assim, você focou num lugar e o resto, o fundinho, tudo desfocado. É bonito, não é? Não é bonito? Dá um efeito bonito, né? E vocês já repararam que quando tá de noite, você tira a foto assim, você foca na pessoa e se tiver uma luz lá atrás, aquela luz vira um bokeh, né? Ela fica grandona, meio... Isso, um efeito legal. Isso tudo é efeito do diafragma, tá, gente? Isso, tá? Porque ela vai ser responsável pela profundidade de campo do foco, que eu vou explicar daqui a pouco. Tá? O valor do diafragma, ele é representado por F, isso é importante vocês estarem anotando, tá? Porque logo, acredito que não vai demorar que a gente vai ter outro, né, de fotografia, vocês já vão ter uma base bem legal aí para começar, tá? Então, ó, o valor do diafragma é representado pela letra F, tá? Por exemplo, F2.8, tá? F4, F5.6, tá? Então, toda vez que a gente falar F, é o diafragma.
Como que vocês vão decorar? Eu decorei isso lembrando do F do diafragma mesmo. Tem um F no meio, tá? Então, F, diafragma. Isso, tá? Por acaso esse F, ele vai estar, esses números vão estar anotados ali na objetiva? Tá, ele tá anotado, ó. Aqui entender o significado dos números. Bom, essa aqui, ó, ela que tá de ponta cabeça, ela tá de ponta cabeça, ó, ela tá assim, ó, zoom Slay 77mm, que aí é o caso do tamanho do círculo, tá? Por exemplo, tem gente que usa um filtro em cima da lente, então esse é o tamanho do círculo, da circunferência da objetiva. Serve para filtro, serve para parasol da lente, para comprar, que é o tamanho. Ali embaixo, ó, que ele tá bem pequenininho, tá, gente? Ali, ó, 18-36mm, que aí no caso é a distância focal. Lembra que a gente falou da distância focal? Ela vai de 18 a 36. E do lado é o F, ó, F2.8, tá? Então as lentes, elas já vêm os limites de F dela, tá? A maioria das lentes, o limite vai até F22, tá? Esse é o limite de F que tem, de diafragma que tem, que é o mais, F22 é o mais fechado que tem. Isso. Então é sempre assim, lembra que o número menor abre mais e o número maior fecha mais, certo? Sempre ao contrário. Então, ó, 2.8 é considerado, em relação a 22, que é o limite que fecha tudo, é considerado bem aberto, tá? 1.8, que a gente tem a cinquentinha, que é 1.8. Então, esses números que vai dentro ali da objetiva, ali no cantinho, na bordinha, significa o início da abertura, tá? Então, tipo, essa lente aí, ela começa a abrir em 2.8, ela não abre mais do que isso. Aí depois ela só vai poder fechar, certo? É o limite, tá? Então a gente tem a lente lá cinquentinha, 50mm. Ela é 1.8, ela inicia a abertura dela em 1.8, tá? E aí depois ela só vai poder fechar, tá? Oi? Eu complemento a pergunta do Rogério, quando ele perguntou o que define a lente mais cara. Mais cara? O que define? É que geralmente as que tem o diafragma que tem o menor, geralmente é mais caro. Assim, não necessariamente, tá? Realmente que os diafragmas mais abertos, em lentes que principalmente tem zoom, elas são mais caras, tá? Por exemplo, assim, ó, tem a 2470 2.8. Ela é bem cara, ela é uns 10 mil reais. Mas, por exemplo, uma lente 2470 f4, ela é mais barata, porque ela é f4, entendeu? Mas não é só pelo diafragma, tá, gente? É também o conjunto de lentes que tem dentro de uma objetiva. Dentro dela são várias camadas de lente, tá? Então a construção dela interfere. Como que ela foi produzida, a construção de fora também interfere. Tem umas que são de plástico, tem umas que são de metal por fora, elas são mais resistentes, elas são, não entra poeira, elas são vedadas. Então, na Canon a gente fala que é a série L, né, que é aquela lente que tem um círculo vermelho. Vocês verem uma lente com círculo vermelho, ela é top. Tá? Não pode derrubar nenhuma, mas ela é da série L, é da série que eles chamam profissional, tá? E na Nikon é a série Gold, que elas têm um negocinho dourado, tá? Então tudo faz parte, o diafragma, a construção, né? Toda a construção dessa lente vai fazer aí parte do valor dela. Então, ó, lembra que eu falei que o diafragma é responsável pela profundidade de campo, tá? Então, o que o diafragma que está lá na objetiva, ele vai fazer? Ó, em 1.4, a abertura, você viu que o fundo está desfocado e o bonequinho está aparecendo? Tá para ver aqui, Lucas? Ó, tá? Então, aqui, ó, eu vou fechando ele, ó. 2, 2.8, 4...
Ó, 5.6, ó, como ele já tá, a montanha lá atrás do bonequinho, ele já tá ficando mais nítido. Não tanto, mas ainda tá, certo? Ó, aí agora eu tô fechando aqui, ó. Olha esse aqui, ó, F16 aqui, ó. Ele tá tá ficando cada vez mais nítido, né? Já tá praticamente tudo nítido, tá? Qual que é a diferença? O bonequinho aqui, ele tá bem à frente da montanha, tá? Então, isso que é profundidade de foco, tá? Por exemplo, assim, você tá tirando foto de várias pessoas, um conjunto de pessoas, do jeito que vocês estão aqui, ó, tá? Se eu estiver fotografando, por exemplo, em 2, eu vou focar na Duda aqui, mas o Lucas vai ficar desfocado. Porque, ó, vamos ver essa imagem aqui, ó, o campinho verde, tá vendo o campinho? Então, esse campinho, ó, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro, da primeira linha. Vamos supor que eu tô aqui em 2, F2. Eu tô focando no menininho ali, mas se tiver alguém atrás dele, ele já não pega o foco. Isso que é profundidade de campo, tá? Porque quando a gente tá com essa abertura, ele vai focar essa faixa aqui, ó, um exemplo, tá? Ó, isso aqui, ó, ele vai focar daqui até aqui. Pra cá atrás, ele já começa a desfocar que nem a montanha. Entendeu? Então, é isso que o diafragma faz. O que eu tinha que fazer para tirar foto de vocês assim, nítido? Do jeito que vocês estão aqui. Nítido. Jogar um F maior, máximo possível. Isso. Pela distância, assim, vocês não estão muito distantes, né? Então, pelo menos ali um... Oi? Isso, tá? É que ali a gente tá falando de uma distância bem grandinha, tá bom? Mas como vocês estão mais próximos, pelo menos um 5.6, tá? Ó, tá vendo ali no segundo aqui do meio? Tá? Então, tá vendo que quanto maior o número do F, que ou seja, eu fecho mais profundidade de campo eu tenho, tá? Porque aí, o que acontece? Agora, se eu aumentar meu F, eu vou focar na Duda, no Cris e também no Lucas. Aí vai desfocar talvez um pouco da prateleira lá no fundo, ele vai aumentar a minha profundidade de campo. Deu para ficar clara essa ideia? Porque, gente, isso eu demorei muito para entender. É uma coisa que, quando eu captei isso, eu fiquei, agora eu entendi. Entendeu? Tipo, pra mim não foi uma coisa assim tão simples entender esse negócio de profundidade de campo, tá? Mas é isso que o diafragma faz, certo? Pode passar, cá. E o que é o obturador? Tá? O obturador é o conjunto de duas cortinas mecânicas localizado entre a lente e o sensor, tá? Ele fica ainda dentro da câmera. Lembra que quando eu tirei a lente, fiz tic, ele levantou e abriu? Isso aqui que é o obturador. É aquela cortininha que abre, entra a luz no sensor e fecha de novo, tá? Então ele abre e fecha. Tá? O obturador é responsável pelo tempo em que o sensor é exposto à luz, o que define o tempo de exposição, que a gente chama de velocidade. Tá? Por se tratar de tempo, o valor do obturador é representado em segundos, por exemplo, 1/125 segundos, que é o tempo que ele vai fazer isso aqui. Ele vai abrir e fechar, certo? Então, lembra que o diafragma, se eu abro ele vai também entrar uma quantidade de luz, certo? Mas se eu fechar ele vai entrar menos luz. Então, vamos voltar para nossa cena aqui, para vocês entenderem. Então, eu quero tirar foto aqui, eu quero mostrar o Rogério, Duda, o Cris e o Lucas. Então, eu vou ter que colocar pelo menos aí um 5.6, mais ou menos, sei lá, vamos colocar um 11, para ficar bem nítido, pegar todo mundo aqui, certo? Um F11. O F11, ele vai me dar maior profundidade de campo? Vai, porque eu vou focar todos vocês, certo? Só que em questão de luz, vamos pensar na luz. E agora? Se eu tô fechando ele, entrou menos luz. E agora, como é que vai ficar a foto? Mais escura, exatamente. A não ser que você deixe o tempo do obturador mais baixo. Isso, né? Mais baixo que eu falo assim, vai diminuir o número, só que o tempo é maior. Mas não tá errado, não. Tá? Então, por exemplo, o que eu vou precisar agora é compensar
na luz. Tá, gente? Então, na fotografia, a gente precisa fazer umas compensação. Por isso que a gente tem aquele triângulo. Se eu mexo no diafragma, ele vai entrar menos luz. Agora eu vou ter que compensar ele aonde? Na velocidade do obturador, porque agora o meu obturador ele não vai poder ficar muito rápido, porque se o diafragma está entrando menos luz, na hora que eu tirar a foto, ele vai fazer assim, rapidinho, vai entrar também pouca luz. Aí a foto vai ficar o quê? Escura. Aí o que eu vou ter que mexer? Deixar a velocidade do obturador mais lenta. O que ele vai fazer? Certo? Então ele vai ficar mais tempo exposto, vai entrar mais luz. Então é assim que na fotografia a gente começa a equilibrar a exposição, tá? Pode passar, cá. Só que o obturador, ele está relacionado à nitidez também, tá? Por quê? Porque ele é uma velocidade daquela pecinha que abre e fecha, que tampa o sensor, certo? Só que se a gente deixar ele muito, muito devagar, ele realmente vai entrar mais luz, certo? Se eu abrir e fechar mais lento, ele vai entrar mais luz para compensar o diafragma que eu tive que fechar. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá? Então, eu tive que diminuir o tempo dele para ele entrar mais luz. Só que se vocês estiverem em movimento, o que vai acontecer? Vai pegar a foto, ó, vai ficar tremido. Eu coloquei, sei lá, 1.30. Vocês saíram do movimento ali, vai ficar tudo, o braço, a mão, às vezes, exatamente, tá? Então é isso que acontece. A velocidade do obturador, ela tá exatamente ligada ao movimento da foto, tá? Então, por exemplo, se eu estou fotografando alguém parado, que nem vocês estão paradinhos aqui, vou tirar uma foto, gente. Vocês vão ficar paradinhos. Eu fechei meu diafragma para vocês ficarem nítidos, ninguém ficou desfocado, mas o meu obturador pode ficar mais baixinho a velocidade, tipo, mais lento? Pode, não pode? Porque vocês estão parados, né? Agora vamos supor que vocês estão no louvor. A pessoa está lá. Hã? Então, vamos colocar aqui um cenário aqui de cima. O pessoal está lá no louvor. Você consegue tirar a foto da pessoa no obturador muito lento? Vai ficar feio. Vai ficar meio esquisita. A boca da pessoa vai ficar borrada, a mão, você entendeu como é que funciona? Então, ixi, e agora? Eu não vou poder... Nossa, eu tenho que deixar o meu diafragma mais fechado porque eu quero focar na pessoa e na que está do lado. Por exemplo, às vezes a gente encontra uma cena lá em cima que é legal. As duas pessoas estão assim, totalmente entregues à adoração. Aí, nossa, eu quero deixar ali focado nos dois. Aí você vai fechar o seu diafragma, certo? A velocidade, se elas estão se movimentando muito, você não pode deixar ele muito devagar, senão vai ficar borrado. E agora... O que eu faço para compensar essa luz? Aí a gente tem o terceiro ponto para compensar, nesse caso, pode passar, cara, que é o ISO, que é a sensibilidade ISO. Então, o que é o ISO? Ele deixa o sensor mais sensível à luz, tá? Então, aqui tá falando assim, ISO é a sensibilidade do sensor à luz, também chamado de velocidade ISO. É representado simplesmente por um número. Isso aqui não tem F, não tem nada de... né? Então, ele é só um número, 100, 200, 400, tá bom? Isso. É responsável por determinar o quão rápido o sensor capta a luz. Quanto maior o número, mais sensível o sensor capta mais rapidamente a luz e gera mais ruído, tá? Então, ele vai deixar o sensor mais sensível à luz. Essa é uma explicação assim mais genérica, tá bom? Então, se você aumenta seu ISO, por exemplo, nessa situação que eu tô lá fotografando, tem duas pessoas com a mão levantada, tá meio que assim, né, se movimentando, deixei meu diafragma mais fechado, deixei meu obturador um pouco com a velocidade mais alta, para eles não ficarem muito borrados. E aí, agora eu vou ter que compensar numa luz, porque a luz do ambiente está um pouquinho escura e eu não queria, assim, perder os detalhes da foto. Então, o que eu faço? Eu vou lá e aumento um pouquinho o meu ISO, porque o ISO vai deixar o sensor mais sensível à luz. Então, mesmo que esses dois itens lá, a velocidade e o diafragma esteja mais para escuro, né, para deixar a foto mais subexposta,
ali o ISO vai dar uma equilibrada e vai trazer um pouco mais de luz na cena, certo? Então, por isso que exposição, toda vez que a gente fala de exposição, é o triângulo, isso, que a gente vai movimentar os 3 itens para expor corretamente a foto. Pode passar, cá. Então, ó, só um exemplo, ó, de uma foto com um ISO 800, 1600, 3200, 6400, 12800 e 25600. Uma foto noturna essa, né? Isso, então, não... eu acho que a foto, ela é pôr do sol. Ah, pôr do sol. Isso, ela é pôr do sol. Eu acho que mais ou menos o real deve estar entre 800 a 1600, a imagem real, né? Mais ou menos ali. Então, só para vocês terem a diferença, ó, por exemplo, essa foto aqui, quando ela foi configurada, colocaram o diafragma dela e a velocidade no 800 de uma forma que ele ficou escuro, ó. Sim. E o ISO não foi suficiente para clarear a foto, tá? Aí, ó, ele foi aumentando isso só para ver a diferença que o sensor faz, tá? Essa foto é complementada ou ela... Oi? São partes diferentes para cada dedinho ou é o mesmo lugar? Isso, é o mesmo lugar, mas são 6 fotos diferentes. Isso, tá bom? Elas se complementam, mas foram 6 fotos diferentes, tá? Então, o ISO é o famoso vilão das fotos que o pessoal tem muito medo de usar na fotografia. Por quê? Quanto maior você aumentar o ISO, ele começa a gerar uns grãos na foto. Quem já viu foto assim, meio granulada? Já viu? É feia, né? Baixa resolução, né? Isso, o pessoal fala que é baixa resolução. Nem sempre é baixa resolução, tá? O ISO está muito alto. Tipo, numa câmera fotográfica o ISO ficou alto, tá? Então, por exemplo, ela ficou granulada. Então, o pessoal não gosta muito desse efeito, tá? As fotos analógicas, elas também têm grão, né? Por causa do filme analógico. Mas é um grão bonito, é um grão clássico, né? É um grão... é um grão que faz parte do filme fotográfico. Mas o grão que é causado pelo ISO não é um grão muito bonito, tá? Então, tipo assim, os fotógrafos têm muito medo de usar o ISO por causa disso. Os fotógrafos que não estudam, tá, gente? Então você tá num lugar escuro que os outros dois tá escuro, vai ficar escuro. Então, exatamente. Aí que tá a questão, né? Porque assim, ó, vamos supor que você pegou um momento muito legal mesmo, uma coisa assim espontânea, ficou nítida a foto, ficou muito bacana, mas o ISO ficou um pouco alto, ficou um pouquinho de grão. Gente, essa foto vai ter valor ou não vai? Pelo conteúdo da foto. Talvez sim, talvez não, depende. Vai ter. Tipo, o conteúdo da foto é uma foto que mexe com qualquer pessoa que olhar a foto. Por causa de alguns grãozinhos você vai dispensar a foto. Você entendeu? Quer dizer, tem que analisar. Aí não é uma análise fria da foto, né? É uma análise artística. Isso. A mensagem da foto. Vai valer a pena? Em relação a isso. Exatamente. Você vai parar para pensar, vai valer a pena eu descartar essa foto por causa dos grãos ou por causa da mensagem? Entendeu? É lógico que a gente sempre vai estudar para fazer o melhor possível dentro do que a gente tem na mão, tá? Mas tem certas coisas que a gente vai ter que repensar e falar, não, essa aqui, mesmo ficando assim, a mensagem dela é mais forte do que o grão que ficou na foto. Você entendeu? Até porque o momento ali não dá pra você ficar calculando. Exatamente, né? exatamente. Tudo já passou. Tá? Você foi um momento aqui, calma. Não, É isso. Agora, gente, imagina vocês fotografando um evento aqui na igreja e vocês têm que pensar nesses 3 conjuntos, mais na composição, mais na luz, mais em tudo ao mesmo tempo. Mais um negócio que você não pode cortar a mão. Em tudo que a gente falou. Não pode colocar no extintor. Tá? Então tudo envolve estudo, né? Dedicação. Nesses cálculos, vamos chamar assim, né? Eu acho que você vai adquirindo, primeiro, conhecendo todas essas técnicas, Sim. né? E segundo, praticando. Rogério falou tudo. Calma. Deixa Tem um eu extintor, tem Tá? Então, tipo, gente, é prática.
Porque no começo você fica perdido. Você, meu Deus do céu, não sei qual que eu mexo primeiro. Aí você mexe, dá certo em um, aí deu errado no outro e assim vai, tá? Mas assim, o que é importante falar sobre o ISO? Eu gostaria de não deixar passar, tá? De todas essas regras, na verdade, nunca fique com as regras absolutas, tá? Teste por você. Ah, mas fulano falou que tem que ser abertura tal, diafragma tal, ISO tal. Teste por você, entendeu? Veja o que fica bom. Não seja pessoas que só seguem regras, né? Estude você, veja, teste, experimente. Por quê? Porque nem toda regra se adapta sempre em todos os ambientes, entendeu? Tipo, mas não pode passar de ISO, sei lá, 3200 porque a foto vai ficar ruim, tá? Qual que é a grande questão aqui sobre o ISO? Quando a foto, por exemplo, eu não quero que a foto tenha granulado, então eu vou tirar só 1600, o ISO. Estou lá fotografando só 1600, a foto está saindo escura. Na hora que a gente for editar essa foto e iluminar essa foto, ela vai ter grão do mesmo jeito, porque ela não ficou com uma exposição adequada, entendeu? Então o ISO tem a ver com a exposição adequada. Se você está fazendo uma exposição adequada da sua foto, você pode usar o ISO alto, que ela não vai interferir. Então não adianta você tentar deixar a foto escura, para depois tentar clarear ela, para ela não ter muito grão, que ela vai ter grão do mesmo jeito. Exatamente, é melhor você colocar um ISO mais alto, 3.200, 4.000, seja o que for, ter uma velocidade mais alta para ficar mais nítida, ou a abertura do diafragma mais fechado para ela capturar mais o foco, o ISO mais elevado para deixar o sensor mais sensível à luz, que aí vai ficar melhor até na hora de editar, tá? E outra coisa também importante para falar sobre ISO, não se preocupem tanto com os grãos, porque essa parte de grãos, gente, para você ver uma foto digital com grãos, o ISO tem que estar muito elevado, tá? E aí sim, você vê os grãos, fica feio, realmente não aconselho fazer. Mas esses grãos... Oi? Na edição tem como tirar os grãos? Tem no Lightroom tem como diminuir um pouco os grãos, tá? Então, o que acontece? Esses grãos, eles vão ser realmente perceptíveis quando você imprime a foto. Entendeu? Tipo, a gente que usa foto digital na rede social, não vai fazer diferença. Gente, a olho assim no celular não vai fazer diferença, certo? Então, tipo, vai fazer diferença se você ampliar a foto, se você imprimir essa foto, imprimir ela maior, aí sim vai dar diferença. O pessoal usa muito para quem faz álbum, faz essas impressões de quadro. Rede social, gente, não vai fazer tanta diferença a olho assim, não. Exatamente. Ainda mais quem não entende nada. Exatamente. É uma coisa que vai ter que ampliar, tá? Para você poder ver a diferença de uma foto que está com ISO mais baixo e outra com ISO menor, né? Maior. Pode passar, cara. Então, o que é fotometria? Fotometria nada mais é do que o ato de medir a luz. Como assim medir a luz? E agora vai começar a pegar um pouco, tá? Como que a gente vai medir essa luz? Na fotografia é necessário a gente saber que luz que a gente tem no ambiente para a gente fotometrar corretamente, tá? Então, na fotografia, seu objetivo é calcular a quantidade de luz que entra na câmera para que a imagem capturada saia harmônica, tá? Deixa eu passar, cara. Então, como fotometrar corretamente? Quem já viu isso aqui? Eu acho que no celular tem esse negocinho aqui também, não tem? Vocês já viram? Tá? Isso aí chama um fotômetro, tá? E é o quê? Tá vendo que ele é uma reguinha, que tem os numerozinhos? Isso aí... Eu acho que no iPhone seria um só, não é? É assim, é que eu pus 3 com configuração diferente, mas é um só. É um só, é que tem 3 ali com medidas diferentes, não que tenha 3 no... Isso, tá? Então, é uma reguinha que ele vai medir a luz, tá? Então, ó, quando a reguinha está... Aqui tem o 0, tá? Então, quando ela tá aqui, ó, -1, -2, ela tá... O nome aqui é subexposta. Ou seja, ela tá mais para o escuro, certo? No 0, ela tá... muita luz ali super exposta, quando tá do 0 para mais,
certo? Onde está entrando mais luz. E a exposição correta, balanceada, no 0. Mas será que está certo? Analisa bem, será que está certo isso? Será que o 0 é a exposição correta? Vai depender da O Lucas fonte acha de que luz, né? não. Oi? Vai depender da fonte de luz, né? Também. Lugar, né? Também. Tá iluminação do lugar. E isso vai depender também do que você está fotografando, tá? Pode passar, cá. Então, ó, esse fotômetro aqui, ele é a escala de cinza, tá? A gente começa a aprender como ele é dentro da escala de cinza. Então, do preto absoluto ao branco absoluto, tá? Então, o que é o cinza? É a mistura do preto com o branco, certo? Então, nessa parte aqui tem mais preto que branco e aqui tem mais branco do que preto, certo? Então, ó, meios tons, o 0, se for colocar numa escala de cinza perfeita, a gente chama de 18%, tá? Então, por isso que tem muito estúdio que tem as paredes cinzas, porque é um ambiente assim equilibrado para fazer qualquer tipo de iluminação, tá? Não é regra, né? Mas existe. Então, as baixas luzes vai estar para cá, onde o preto é mais absoluto, e as altas luzes para cá, onde o branco é absoluto. Os meios tons vai ficar aqui, né, entre o -1 e o, né, entre o 0 ali, tá bom? Vai ficar os meios tons. Então, vamos olhar uma cena, tá, gente? Quando eu comecei a aprender isso, a minha cabeça, assim, quase explodiu, tá? Então, por exemplo, assim, ó, olhando aqui pro Rogério, tá? Ele tá com uma camisa preta, certo? Ele tem a pele branca. Então, a camisa preta dele, vocês acham que tá mais ou menos em quantos por cento ali? 9%. Você acha que 9? É, entre... Dá poucos botaram, acho que nem tanto. eu acho que ali no 4,5% ali, de preto, nesse... Aí é daria muito mais, Rogério. Não, tá mais ou menos ali, eu acho. E a pele dele, o que vocês acham? Se for imaginar ele preto e branco, imagina... 95? Nossa! Não. Você tenta fazer isso só mais só, né? Você tem que fazer isso. Um 72, entre 36 e 72, mais ou menos? Tá vendo? Como que não é tão difícil de imaginar uma cena em preto e branco. Então, fotometrar é exatamente isso. Por exemplo, assim, ó, lá em cima no pau, a gente tem a parede cinza, que eu acho que está próximo dos 18%, aquela parede lá, ou um pouco mais claro. E a gente tem aquelas placas pretas, tá? Então, quando eu for fotometrar, ou seja, eu vou fazer a exposição da foto, certo? Quero que vocês me acompanhem bastante aqui para vocês poderem entender essa parte da exposição. Quando eu vou lá expor aquela foto, eu tenho a parede clara no fundo e aquelas placas pretas. Se eu deixar o meu fotômetro muito pro claro, aqui, mas é que a pessoa lá tá meio escura, né, que eu tô tirando foto. O que vai acontecer com aquelas placas pretas? Vai ficar cinza, exatamente. Tá certo? Não. Porque a foto, o real, você tá olhando aquilo, é preto, mas na foto você tirou, ficou cinza. Você entendeu? Tá certo deixar no meio? Porque o ambiente está mais escuro. Sim. Entendeu? Tá certo deixar muito para cá? Não, porque vai ficar tudo muito escuro. Mas eu posso deixar equilibrado aqui, pelo menos um 0,3 a menos, tá? Não tão... Se tiver um ambiente muito misturado entre claro e escuro, aí tudo bem deixar no 0, porque ele vai compensar, tá bom? Mas se tiver um ambiente mais escuro do que claro, não é certo deixar no meio, porque o escuro vai ficar cinza, o preto vai ficar cinza, certo? Se você está enxergando uma coisa preta, se você deixar o fotômetro lá na exposição muito para frente, ele vai ficar cinza. A mesma coisa quando você vai fotografar alguma coisa que é branco, entendeu? Deixando preto. Se você deixar, mas está muito claro, aí você vai trazendo a exposição mais para trás, mais para trás. O que vai acontecer com o branco?
ele vai começar a ficar cinza. Você entendeu? É, porque você está modificando a exposição, tá? Então, nem sempre o ideal é deixar no 0, tá? Quando a gente começa a aprender, todo mundo deixa no 0, né? Mas nem sempre é o ideal, tá bom, gente? Por exemplo, eu vou fotografar uma noiva com vestido de noivo. Eu não posso deixar ela muito escura, porque o vestido vai ficar acinzentado, você entendeu? Ele não pode estourar, mas ele também não pode ficar... Ele tem que ser a cor real do que ele realmente é, certo? Entre branco e preto tem que demonstrar a cor real do que é, certo? Pode passar, cá. Ah, já acabou, né? Então, qual que é a lição de casa? Fazer uma foto, escolhendo o tipo de luz, escolhendo a direção da luz, e identificar na foto qual é a fotometria adequada. Então, por exemplo, lá na hora que você tirar a foto, você vai escolher a luz que a Karen passou, o tipo de luz, a direção da luz, que luz que você quer fazer. De preferência, faça uma foto de pessoa para a gente poder ver, tá? Fazer cara, não acredito. uma foto de luz, coração aí. Já deu? Olha, cara. Já deu certinho. Tá? O tipo de luz, a direção da luz e identificar na foto qual é a fotometria adequada. Então, por exemplo, assim, eu tirei foto de uma pessoa, mas ela estava assim, para mim o adequado aqui é deixar no 0, é deixar aqui no +1, porque tem mais coisas claras do que escura. Não, é deixar no -1 porque tem mais coisa escura do que clara. Tá? Isso aí vocês vão ter que falar depois, certo? Isso. Vocês ficaram com dúvida, gente? Não, vocês estão gostando? Tá? A próxima aula a gente vai falar sobre como funciona aqui na igreja. Vai ser mais... Isso.